Vamos fazer a leitura do Salmo 75. Você pode acompanhar no seu texto, no seu aplicativo, no seu texto físico, no seu aplicativo ou por meio aqui do nosso telão. Salmo 75. Está escrito assim: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Especial da Primeira Igreja Aos arrogantes Batista de digo, Itapevi. parem de vangloriar-se. E aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, exalta o outro. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante misturado, e ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Vamos orar, meus irmãos, e como nós já estamos acostumados, nesse momento eu aproveito para compartilhar com os irmãos algumas das nossas necessidades, né? Então, nesse momento mesmo, ou talvez agora pela manhã, a Eloá, a filha da Jéssica, ela passou por uma cirurgia ou está passando, né? Ela está extraindo as amígdalas. Então vamos orar por eles para que Deus conduza todas as coisas da melhor maneira possível e que a recuperação da Eloá seja a melhor possível, ok? Vamos orar pela Jéssica, evidente, a mãe, né? E a Eloá que está passando pela cirurgia. A irmã Delcira vai fazer dia 10, se não me falar a memória, a cirurgia da outra catarata, né? Então orar para que Deus conduza todas as coisas, que ela tenha pronta recuperação e que a cirurgia tenha o resultado esperado. Eu queria orar também, irmãos, por alguns irmãos que estão passando aí por uma epidemia de dengue, né? Inclusive o Esteves, ele estava internado aqui no Hospitalis e ele saiu ontem, né, no meio do dia. Vamos orar para que Deus conduza aí a recuperação do Esteves. Ele já está em casa, né, mas ainda está sofrendo com os sintomas da dengue. A Lise também estava com dengue, ela está trabalhando aí no departamento infantil, mas ainda não está 100% restaurada. E tem uma demanda importante de pessoas que estão enfrentando esse problema com a dengue, ok? Eu também queria louvar ao Senhor pela recuperação da Dani, né? A Dani passou por um problema importante, Deus operou um milagre extraordinário, né, irmãos? Alguns nos acusam de nós não crermos em milagre, né? Nós cremos, Deus é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Nós oramos não porque aprendemos a orar, nós oramos porque cremos que Deus é bom e sempre nos socorre. A Dani passou por um problema, Deus abençoou, foi socorrida e houve um milagre fenomenal para a glória do Senhor. E também a Soraya que está aqui, né? A Soraya, ela passou por uma cirurgia bastante importante também no maxilar, está com os pontinhos aí, né, Soraya? E nós pensávamos que a recuperação dela fosse um pouquinho mais prolongada, mas ela está aqui, são o quê? 15 dias mais ou menos? Se operou? 11 dias, né? Então, graças a Deus está recuperada. É claro que ainda tem um trechinho para percorrer, mas louvado seja o Senhor pela vida do servo do Senhor. Deus abençoe. E tantos outros irmãos que passam por dificuldades, por lutas, mas o Senhor é bom para nos socorrer em todas as aflições. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos pela tua bondade e graça. Te louvamos porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo, pela maneira bondosa, pela maneira honestamente santa que o Senhor nos conduz e mostra a tua face que nos encoraja. Obrigado, meu Deus amado, pela recuperação do Esteves, da Liz, Senhor, e outros irmãos que ainda estão, Pai, caminhando para o final da recuperação, Senhor, desse vírus da dengue, Pai. Que o Senhor nos guarde, inclusive, Senhor, nos dê prudência também para fazer aquilo que depende de nós, Senhor, para não ser acometido de tantos casos assim. Sobretudo, nós precisamos da tua graça em todo o tempo, Pai. Senhor, nós estamos jubilosos pela recuperação da Dani, Pai. Pela maneira em que o caso foi conduzido e a notícia, Pai amado, do milagre operado pela tua boa mão. Obrigado, Senhor, pelos médicos que cuidaram, pelo tratamento e pela recuperação e diagnóstico favorável, Pai, ao nosso favor.
Obrigado, Senhor. Também celebramos, meu Deus amado, pela vida da Soraya, esse momento de recuperação, Pai, que seja cada vez mais profícuo, cada vez mais excelente, e que o resultado final, Pai, seja o melhor desejado para a glória do Teu nome. A irmã Delcira passará por outra cirurgia de cataratas, Pai, e que ela tenha a visão totalmente restaurada para a glória do Senhor. Abençoe a Eloá, Pai, que a recuperação, assim como a cirurgia, seja uma bênção para a glória do Teu nome. Nós somos Teus, Pai, e cremos que o Senhor sabe cuidar de nós em todo o tempo. Fortalece o fraco, o doente, o desanimado, aquele que está em dúvida. O Senhor é o nosso pastor, Pai, e sabe nos conduzir em triunfo para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem ir voltar aos seus assentos de forma confortável. Acompanhe aí comigo o Salmo 75, que é o salmo que nós vamos fazer uma exposição ainda aqui ligeira, mas é o texto que nós vamos trabalhar. Bom, não é uma justificativa, mas uma observação. O tema do Salmo 75, ele já foi repetido aqui, né, há pelo menos 2 pregações anteriores. Por quê? Como nós já começamos aqui, quando começamos a fazer a exposição dos Salmos, eu fiz aquela exposição introdutória, demonstrando que os 150 Salmos, eles não estão colocados de qualquer maneira, há um didatismo, não é? Um salmo dá ocasião ao outro. Então, cada bloco de assunto, ele tem uma temática. Então, a ideia, é claro que nós não vamos trabalhar aqui, até para que não haja assim um enfado, enfadonho, os irmãos não sejam enfadados com o assunto, nós vamos trabalhar os 150 salmos, evidente que não. Mas a minha ideia é trabalhar a cada dezena de salmos, trabalhar um deles, ok? Então nós trabalhamos o mesmo tema com uma linguagem diferente acerca do que nós vamos trabalhar aqui. Porque as sessões do salmo, ele tem essa ideia. Lembra que os salmos, eles estão organizados, é uma coleção, que eles estão organizados para tratar uma demanda, né? Você tem um texto que ele é didático para que a igreja, a comunidade, no caso aqui a comunidade de Israel, ela compreenda tudo aquilo que nós possamos encontrar no Senhor. O Salmo é um celeiro doutrinário. Então, justamente, a justiça de Deus, ela aparece aqui novamente. Eu já li o Salmo, eu vou fazer uma introdução aqui para nós fazermos a exposição, mas o Salmo que fala sobre a justiça, e esse é o tema que já trabalhamos também 2 salmos anteriores, o Salmo 75, ele é a ocasião, ele é uma súplica do final do Salmo 74. Lembra que nós estamos trabalhando essa sequência, o arranjo dos salmos. O Salmo 74, há um clamor do salmista, de forma didática, ele pedindo que Deus intervenha numa demanda, ok? E como é que o Salmo 74 ele termina? Isso tem a canção, a obra de arte, né? Que ela é feita de uma maneira didática. A poesia, ela não é só a música, mas o instrumento, a tonalidade, toda a encenação, às vezes antifônica, ela aparece aqui. Então o Salmo 74, há um pedido aqui. O verso 22 diz assim, ó: levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Então, o final do Salmo 74 dá ocasião didática do Salmo 75. Percebe? Então, é um pedido. E agora, então, o salmista, no Salmo 75, mostra que Deus se levanta para responder aquilo que foi pedido. Ok? Para que nós tenhamos aí uma efetividade na exposição, eu quero fazer aqui algumas considerações necessárias aqui. Nós vamos falar sobre a justiça de Deus, mas nós não estamos falando de uma forma da justificação em Cristo Jesus. Assunto importante, assunto fundamental para a nossa fé. A justificação está em Cristo, mas esse é um assunto que não é trabalhado de uma forma plena no Antigo Testamento, por conta que nesse momento canônico nós não temos a encarnação do Verbo. Mas é claro que num dado momento, esse assunto já, entre aspas, superado, né? Esse assunto já tratado, quando nós entendemos a crucificação de Cristo como o modus operandi jurídico em que nós somos perdoados, aí então nós trabalhamos esse texto também com a justificação. Ok? Assunto importante para a fé cristã. Como disse um grande homem de Deus, o John Stott, ele diz: quem não entendeu a justificação, não entendeu o Evangelho.
A justificação, ela é pauta importante da igreja enquanto a igreja estiver desse lado da eternidade. Nós precisamos a todo tempo tratar sobre esse assunto. Ponto. Mas a questão aqui não é a justificação. A justiça de Deus, ela vai ser clamada, ela vai ser aplicada, ela vai ser concedida aqui naqueles que têm o coração endurecido como o juiz de todas as demandas da vida. É sobre isso que nós vamos trabalhar aqui, ok? Então o tema aqui é: Deus sabe julgar com justiça qualquer demanda. A justiça, ela é um atributo divino. E quando nós falamos sobre atributo, não se separa a coisa da pessoa. O que é um atributo? Atributo é uma característica essencial de Deus. Deus não tem justiça, Deus não tem amor. Justiça, amor, misericórdia, eternidade é o que Ele é, né? Deus não tem parte de justiça, parte ira, não. Tudo que Deus é na sua totalidade. Atributo diz respeito da natureza do ser. Não há nada em Deus que seja menos do que a totalidade. Deus, Ele não tem o amor, a misericórdia, a eternidade e a justiça como um acessório, que hoje Ele julga, se tivéssemos a possibilidade de um gráfico, hoje Ele julga 80% da sua capacidade, amanhã um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não. Atributo de Deus significa que Ele é aquilo que diz ser. Então, Deus é justiça, Ele não tem justiça como um acessório. E por isso que a justiça de Deus, ela entra no campo que nós chamamos teologicamente de atributo que Ele comunica a nós. Então nós temos a capacidade de julgar, mas é claro que o julgamento, ele não é um atributo da nossa natureza, ele é um acessório, vamos dizer assim. É por isso que nós julgamos com um pouco mais ou um pouco menos de justiça, porque é um atributo comunicável. Nós não julgamos alinhado com a nossa natureza. Por isso que a Bíblia fala sobre o suborno, sobre o ânimo de um juiz em detrimento de um caso ou outro, os alinhamentos que nós vemos nos profetas em favorecimento de uma instituição ou outra. Deus não. Deus julga alinhado pelo seu caráter. Tudo que Deus está alinhado. A característica de tudo que Deus é a santidade. Há uma fidelidade imutável de Deus em relação a tudo que Ele diz ser. Então, quanto que Deus ama? Deus não ama um tanto hoje para deixar de amar amanhã e depois voltar a amar. Nós que somos assim, né? Nós, dependendo das nossas emoções, dependendo da demanda da vida, hoje eu te amo mais, para amanhã amar menos e depois voltar a amar, né? Eu sou uma senoide, uma inconstância no meu sentimento. Nós somos assim. Deus não. Deus não é uma coisa agora para ser outra depois e voltar a ser aquilo que nunca foi. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso nos dá credibilidade, porque todas as vezes que nós nos aproximamos em oração, por exemplo, nós temos certeza que vamos encontrar o mesmo ser. Não há variação na personalidade do Senhor. Isso nos leva a confiar na oração, ou confiar no Deus enquanto oramos, porque nós oramos para um ser que nunca muda. Dizer que Ele não muda não significa que Ele é estático. Ele não muda no seu caráter, mas Ele interage como um Deus pessoal que Ele é. Essas questões todas, como eu já disse outrora, o Salmo vai nos ajudando a entender essa relação de toda a demanda, para que nós que confessamos o único Deus justo, nos relacionar como igreja, ok? Dito isso, eu concluo essa primeira parte dizendo que Deus define o padrão ético do mundo, ok? Não somos nós. Um juiz, ele não define qual é a demanda, a não ser Deus, a exclusividade. A quem julga a causa, ele não pode também dizer quais são os alinhamentos jurídicos, senão haveria uma trapaça, uma carta na manga. Imagine se eu fizer as leis e eu julgar as leis. Ora, isso acontece num lugar chamado Brasil. Fora disso, né, a imoralidade não pode acontecer. Um juiz que julga não pode criar as leis. Senão, irmãos, a coisa ficaria como é, né? Por mais que seja paradoxal aí. Então Deus define o que é padrão ético e nós precisamos agir e interagir de acordo com esse padrão. E a nossa justiça, ela é uma justiça instável.
E quando eu digo de instabilidade, é justamente comparando o caráter de Deus com o nosso caráter. Tudo que nós determinamos como justiça, ela tem uma instabilidade pela incoerência humana. Ninguém consegue fazer um enredo jurídico em que não há contradição. Aliás, a demanda da vida vai surgindo outras necessidades jurídicas. E por que surge? Porque nós não temos a capacidade de uma leitura global. Deus, como está fora do tempo, na eternidade, ele determina o que é certo desde a eternidade. Ok? Então a justiça do ser humano, ela é instável. Por quê? Porque nós somos inclinados. E a palavra inclinar aqui, ela é importante para a nossa fé. A ideia de inclinar, ela está contrária, ela faz um contraste entre a questão da retidão, que aliás, a palavra retidão, ela está no jogo jurídico. A ideia de reto é a ideia que cabe, que encaixa, que não há problema. A inclinação diz respeito que nós não temos capacidade de julgar. Nós somos inclinados à injustiça. E essa inclinação, ela é herdada por Adão. Quando Adão pecou, nós nos tornamos pecadores com Adão. Nós não somos pecadores porque nós escolhemos pecar. Nós pecamos porque a natureza do ser humano é pecadora. Ninguém ensina uma criança aquilo que é errado. Nós precisamos ensinar o que é certo, porque já está no pacote. Nós já aprendemos o que é pecado. Aliás, já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, a justiça do ser humano, ela é instável porque nós somos inclinados ao mau governo e à má liderança. E é claro que quando nós colocamos na mesa da discussão, da reflexão, num sermão como esse, a ideia e o tema da justiça, nós pensamos, e quando lemos um texto como esse, numa questão nacional. E de fato, o texto fala do governo em relação à nação de Israel, que é a nação sacerdotal. Mas o texto ele vai afunilando e mostrando que a ação e o comportamento individual, nós também precisamos ter aí minimamente um alinhamento com aquilo que Deus diz quanto ou que é justiça. Então nós somos inclinados ao mau governo e à má liderança. E aí é claro que quando nós olhamos para uma estrutura governamental como é o nosso país, nós temos muitos motivos de levantar o dedo e em rixe acusar uma má governabilidade por conta da injustiça. Só que o texto vai mostrar que se eu e você lideramos uma ou duas pessoas, nós também estamos aí no enredo da justiça ou da injustiça. Ou seja, ninguém escapa da questão colocada aqui. O Salmo, como eu disse, ele não está interessado em discutir a questão da justificação. Coisa que é trabalhada com uma profundidade fenomenal em Romanos, por exemplo. Nós estamos trabalhando aqui da justiça na questão da prática, da vida, onde ela é vivida, não é? E nós, graças a Deus, nós temos uma comunidade, e eu estou falando de forma particular aqui, nós temos uma comunidade já bem amadurecida, que não tem uma secularização e uma espiritualização da vida, não é? Não existe o sagrado e o profano, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Então, o público que nós estamos aqui acostumados a interagir, a conviver, a ter essa prática da comunhão, nós já temos uma maturidade de entender que não existe uma vida espiritualizada e uma vida que não é espiritualizada. Um homem chamado Agostinho, ele disse assim, né? Você não pode espiritualizar o que é carnal, mas não pode carnalizar o que é espiritual. A carnalidade aqui não tem a ver com a natureza pecaminosa, mas com a concretude da vida. Então, é claro, eu estou falando para um grupo que sempre está aqui interagindo, discutindo nas EBDs, nossos encontros, a necessidade de que a vida cristã, ela acontece no palco da vida, onde a vida acontece de verdade. O culto a Deus é uma celebração que acontece no domingo de manhã e domingo à noite, por conta da reunião. Mas a vida cristã, ela se desenvolve em qualquer lugar onde nós estamos. É a ideia do sal fora do saleiro. Então nós estamos falando aqui de questões da aplicabilidade da vida. Se você é professor e cuida de meia dúzia de crianças, você é governo em relação a elas. Se você desenvolve um trabalho comunitário e tem um grupo que está sobre a tua tutela de liderança, você tem que dar contas ao alinhamento jurídico daquilo que Deus estabeleceu.
Se você lidera um grupo na igreja, na comunidade, no teu trabalho, você tem 2 pessoas ou uma pessoa que depende da sua condução de liderança, o texto fala com você. Por quê? Todas as vezes que há um prejuízo da dignidade humana, você feriu um princípio que Deus estabeleceu. Portanto, irmãos, aqui não é uma questão nacional, ela se aplica à nacionalidade, mas todos nós temos responsabilidade de como vamos conduzir a questão da liderança e do governo. O Salmo, então, ele confronta, esse Salmo aqui, já vamos fazer aquela divisão, né, que é costume, ele confronta os que agem intencionalmente de maneira destemida. E destemida aqui, eu estou usando de uma maneira pejorativa, né? Pejorativa no sentido de que não é destemida daquele que você tem coragem de fazer algo, é destemida no sentido que perdeu o temor. A ideia é de que quando nós lideramos um grupo e tudo que nós fazemos é intencionalmente, com a intenção, com o objetivo, com a intencionalidade de aumentar o poder por questões egoístas. Tem pessoas que agem de forma destemida, que usam o poder que possuem com a intenção de aumentar o seu poder, não é? E isso do âmbito da pessoalidade, e todos nós somos suscetíveis a isso, por conta daquilo que eu já falei, da natureza inclinada, a questão da governabilidade. Quando alguém tem o tacão do governo na mão, quando alguém tem as rédeas na mão de um grupo, de uma liderança, de um estado, de uma comunidade, ele tem minimamente a natureza de conduzir para aumentar o seu poder. E é sobre isso que o texto está falando. Quando não se lidera, não se governa, não se aplica a lei para a dignidade humana, mas se aplica para uma outra finalidade, para aumentar o poder, Deus se levanta com justiça. Então aqui nós estamos tratando de um texto de pessoas que usam o poder para aumentar mais o poder. Ele age em desacordo com a justiça de Deus. O poder nas mãos de pessoas imaturas, e a Bíblia chama de neófito. O neófito, quem é o neófito? O neófito é o recém-convertido. O neófito é aquele que ainda tem alguns requisitos do mundanismo, que governa não para a dignidade humana, mas governa para que aumente o seu poder, para que aumente a sua popularidade. E o texto vai nos mostrar que aqueles que governam de forma imatura, o texto vai mostrar que rapidamente ele perde a referência moral. Rapidamente vai perdendo o viés de entender o que é a moralidade, por conta que nós vamos embotando a capacidade de interpretar. Nós vamos dando ocasião ao pecado, e daqui a pouco um pecado não é tão importante assim. E ele vai aumentando e nós sabemos onde isso vai dar. Eu coloquei aqui 3 exemplos, antes de entrar no Salmo, de pessoas, né, e eu fui assim a cata mesmo, né, uma coisa assim bem aleatória. Nós temos um sujeito chamado Sebna. Quem que é o Sebna? O Sebna, ele é um secretário de governo de Israel. Você vai encontrar a história dele lá em 2 Reis, mas tem uma passagem bastante importante que relata, né, quando Deus confronta o Sebna, lá em Isaías capítulo 22. Israel está sendo acossado belicamente, está sendo invadido, as fronteiras estão sendo tomadas pela Síria. E o que o Sebna faz? O Sebna, por ser do governo, ele participa das reuniões do reino de Israel lá. E o que se faz numa reunião quando está em perigo de uma invasão do inimigo? Você discute táticas da política bélica, como resistir, como não ser suscetível ao adversário, essa coisa toda, não é assim? O segredo da guerra, aliás, a guerra se vence por meio do segredo. O Sebna, ele participava das reuniões e ele ia no governo inimigo e ele vendia as informações. O Sebna, ele fazia tráfico de informações, porque ele tinha informações privilegiadas e ele ia para o governo e disse assim, ó, vai acontecer isso, eu tenho informação, quanto é que você me paga? E aí Deus se levanta e diz, ô Sebna, eu sei que você participa das reuniões, e porque você tem uma informação privilegiada, você vende como uma moeda de troca. Pode esperar que a sua hora vai chegar.
aproveitando aí, né, o ditado popular que aparece. Então você percebe que alguns de nós, e vamos colocar todos nós, quando temos uma informação privilegiada, nós nos sentimos detentores de algum poder. Há um bichinho que vai desenvolvendo que, se ele não for sufocado, se ele não for mortificado, e aí a Bíblia chama de mortificação da carne, esse bichinho, esse vírus, ele se torna uma monstruosidade, porque um poder ou uma informação importante na mão de um neófito, ele vai vender, porque ele já se tornou um mau caráter. E Deus então se levanta e diz: ô Sebna, eu sei que você participa das reuniões intramuros, e porque você tem informação privilegiada, você vende a informação. Pode esperar que isso não vai demorar a ser resolvido. Por quê? Irmãos, não se deixe escarnecer. Deus julga, porque Deus é um juiz justo. Além do Sebna, nós temos o Absalão. Talvez o Absalão, ele seja mais conhecido, ou seja mais conhecido do que o Sebna. O Sebna a gente não ouve falar por conta, precisa de um pouco mais de trato exegético, de cuidado para chegar a essa conclusão. Mas o Absalão não. Todos nós sabemos que o Absalão, ele roubava o coração do povo para usurpar o trono de Davi. E aí lá em 2 Samuel, capítulo 15, eu passo a ler o texto que está escrito assim, sobre Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem. O que eu vou ler aqui é mais ou menos um comício, sabe? Quando tem esse momento de pré-eleição, de pré-plebiscito, alguma coisa assim, os candidatos, eles reúnem um grupo de pessoas, simpatizantes, e fazem um passeio aí pela cidade, fazendo festa, fogos de artifício, já ganhou essa coisa toda. É o comício do Absalão, não é? É o comício dele. Ele é o sujeito que vai dar. Inclusive no outro texto, ele faz um churrasco, não é? Porque diz que o ponto mais suscetível, além do bolso, é o estômago, né? O estômago é terrível. Faz um churrasco, então alguns vão voltar por conta do bife apetitoso. Então, algum tempo depois, aí eu leio o texto, Absalão adquiriu uma carruagem, adquiriu cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantou cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Eu vou parando aqui para pontuar. Quando nós ouvimos e lemos sobre a palavra porta, ela tem uma questão jurídica comercial importante. Onde acontece a vida comunitária das cidades antigas de Israel? Na porta é a ideia do calçadão, por exemplo. Você sai aqui em Itapevi, desce essa rua, entra à direita ou à esquerda, a vida está acontecendo. Você tem banco, tem comércio, tem ambulante, tem tudo ali. Então, quando você ouve a palavra porta, é a ideia de onde acontece a vida. Se você tivesse uma demanda jurídica, por exemplo, você dizia assim, vá na porta tal, leva o seu advogado que eu vou estar lá. Então a ideia da porta é a ideia onde a vida está acontecendo, o comércio, onde está efervescente, borbulhando. Então ele pega essa turma, esses contratados, em carruagem, ele então se levanta e vai à porta da cidade. Continuo lendo o texto. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidido pelo rei, quem que é o rei? É Davi. Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia, a sua causa é válida, é legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, o abraçava e o beijava. O que ele está fazendo? Ele está usurpando o direito de julgar de Davi. Ele tinha que conduzir a pessoa responsável. Não é ele que julga, ele está seduzindo, ele está armando, ele está cooptando aquilo que não é dele. É sobre isso que o texto está dizendo aqui para nós. E por fim, não menos importante ou desimportante, mas didaticamente efetivo, o Judas. Quem que é o Judas? Ele apostou tudo que tinha,
tudo que intentava na comitiva de um Messias que fazia milagre. Imagine, numa crise econômica importante por conta do governo romano e tantas outras questões, você tem um amigo que multiplica pão. Quem que não quer um sujeito desse? Quem que não quer alguém que faz curas espetaculares do jeito que Jesus fazia? E quem não quer alguém que enfrente de forma decisiva, importante, o governo da época? O Judas apostou tudo que ele intentava para a vida em Jesus. Mas parece que o que ele rabiscou como estratégia no papel da traição não estava dando certo, porque Jesus falou de forma explícita e clara que ele morreria. Eu saí dessa jogada sem nada aqui para você, né? Então eu vendo você, pelo menos eu tiro aí algum prejuízo. Judas é esse sujeito aqui. Ele usa a função no colégio apostolado ou apostólico como moeda de troca junto aos judeus que queriam matar Jesus. E esses três personagens, o Sebna, o Absalão e o Judas, pode trocar o nome, pode ser trocado por cada um de nós nas demandas da vida. Porque nós estamos vivendo um mundo em que o poder ele é sedutor. E não há nenhum problema em relação ao poder pelo poder, quando há uma dignidade em exercê-lo. É Deus que levanta quem quer, a hora que quer, para fazer o que quer. O Novo Testamento usa uma palavra bastante importante para isso, que Paulo, inclusive, vai usar lá no capítulo 14 de Romanos. Me desculpem aqui o excesso, né, ou o pedantismo, mas eu só vou citar a palavra exousia, mostrando que o poder não está na figura, mas no cargo que a figura ocupa. Percebe? Então não é a pessoa que é importante, é o cargo que ela ocupa. E o Paulo diz assim, orem pelas suas lideranças, orem para os seus governos, a honra para quem tem honra. Não é assim que ele diz lá? E quem é que está no governo? Um cara chamado Nero. Foi Deus que colocou ele lá, é o que a gente vai ver aqui. Por propósitos que Deus sabia o porquê. Então, o que eu quero demonstrar aqui é que os poderes eles são legítimos. Nós precisamos de liderança. Por isso que precisamos orar pelas lideranças, seja elas quem forem. Se direita, de esquerda, não importa. Nós precisamos orar para que tenhamos dias melhores ou menos piores. Então nós podemos trocar aqui o Sebna pelo meu nome, o Absalão pelo seu nome, o Judas pelo nome de um terceiro, porque nós temos essa natureza de manipulação. Nós somos esses que se comportam de uma forma engenhosamente maligna, porque nós queremos o poder, ainda que não temos habilidade para lidar com o poder. Nós somos assim. É por isso que nós precisamos crucificar a nossa carne, para que quando o Senhor colocar a nossa mão aquilo que é necessário pela demanda da circunstância, façamos com temor e tremor. É por isso que Paulo, inclusive, vai orientar para não colocar as mãos no neófito. E aí o contexto é de igreja. Por quê? Para que ele não caia na condenação de Satanás. Qual é a condenação de Satanás? O orgulho. O orgulho transforma anjos em demônios. Não é assim? Quem é demônio? Um anjo que ficou orgulhoso, que se transformou em um anjo maligno. Orgulho muda a natureza. Orgulho faz mutação de personalidade. E o texto que nós estamos lendo aqui, ele tem a intenção de nos chacoalhar e dizer: ei, acorda! Foi dado a você sim a capacidade de julgar na demanda, na contingência, mas não é ao bel prazer, não é ao vai da valsa, não é de qualquer jeito. Foi Deus que estabeleceu uma moral, e a moral de Deus ela tem que ser respeitada. É o justo juiz que determina. Então um pouco de poder na mão de neófito é um perigo para ele e para as pessoas. E neófito aqui, irmãos, somos todos nós. Todos nós. Todos nós temos capacidades inenarráveis de ser injustos. Todos nós aumentamos um pouquinho mais o preço, a demanda. Todos nós exageramos. Todos nós. Com Adão nós perdemos a capacidade da retidão da justiça. Nós nos vangloriamos, inclusive, quando temos uma atitude que minimamente parece um ato de justiça, porque glória a nós mesmos, veja como eu sou bom. E alguns de nós
não vive sem desgraça alheia, porque se o outro está numa desgraça, é a oportunidade que eu tenho de aparecer sendo bonzinho. É por isso que a gente dá a cesta básica e tira foto e coloca nas redes sociais, como se dissesse, olha que desgraçado aqui, né? Se não fosse a minha bondade, ele passaria fome. Nós somos assim. Por isso Jesus diz, não, a sua mão direita não precisa saber o que faz a sua esquerda. A verdadeira piedade, ela acontece no anonimato. Aquilo que é de fato o serviço para a dignidade humana, ela não está na publicidade das nossas redes sociais, não está no plasma do mundanismo, ela está no segredo da preservação da dignidade do liderado. É por isso que um dos conceitos de liderar é servir. Quem lidera, ele serve. Não foi assim que Jesus ensinou? Tirou, se ajoelhou e lavou os pés daqueles que deveriam servi-lo. Ele mudou a lógica. Jesus está num período no mundo greco-romano em que ter um escravo para lavar os pés era o sonho de consumo das famílias mais simples. E Jesus, ele muda essa história, mostrando que o sonho de consumo daquele que entendeu o que é o evangelho de servir, é o que lava o pé. Então comandar é servir. O maestro, ele precisa estar de costa para a plateia enquanto está regendo, ou seja, comandar é servir. Bom, dito tudo isso daqui, porque eu não tenho tanto tempo para fazer a exposição, agora então eu volto aqui para o texto. Então vamos lá, Salmo 75. Aí você já vai interpretando aí a partir dessas informações. Como nós sempre trabalhamos, o salmo ele precisa ser dividido. Há uma lógica. Quando alguém compõe alguma coisa, ele coloca estrofe, isso, aquilo, outro, ele vai encaixando, ele vai amarrando. Uma obra de arte, ela não é a explosão de uma bomba que desorganiza. A obra de arte, ela tem uma organização lógica, literária. Então o verso 1, nós temos um louvor comunitário, não é? Verso 1, damos-te graças, ó Deus, damos-te graça, pois perto está o teu nome. Lembra de que a ideia de chamar Deus, estar perto aqui no Salmo, é por conta da invocação do pedido que nós lemos no verso 22 do Salmo anterior. Então a ideia de reunir a comunidade e todo mundo já em uníssono dizer, Senhor, nós te damos graças ao Senhor. Aí, o verso 2 ao 5, o texto, a poesia, o salmo, ele diz quem é que julga de verdade. Então vamos ler. Tu dizes. Então o salmista, né, ele dá um passo para trás, ele vai dizer, ó, quem é que julga? É Deus que está dizendo, ó, tu dizes. Verso 2. Tu dizes, 2 pontos. Eu determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra com todos os seus habitantes. Sou eu que mantenho firme as suas colunas. Então você já vai conjecturando aí que a ideia de tremer é a ideia de justiça, não é? Quando a justiça ela está chacoalhando como um terremoto, como um abalo sísmico, as coisas se desorganizam. Mas do ponto de vista humano está tudo desorganizado. Mas mesmo essa desorganização, Deus se mantém firme na sua justiça. Então a leitura do texto, ela se torna um pouco mais didática. Verso 3, quando a terra treme com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme, inabalável as suas colunas. Aos arrogantes eu digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. 5, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. E aí nós temos o salmista voltando ao protagonismo do salmo, versos 6 ao 9, o salmista declara quem é o juiz. Aqui a gente muda de novo a fala, né? A pessoa. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Ele humilha um e exalta outro. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Eu preciso terminar o salmo aqui, mas em alguns momentos, irmãos, a cena se torna cômica, né? E aí eu dou uma risadinha, né? Assim, porque como nós somos cômicos, nós queremos sempre dar uma escapadinha. E aqui você tem isso. O salmista está dizendo assim, ó, é o Senhor que julga. O Senhor faz isso, dá um cálice de veneno para que ele se tontear. E daqui a pouco eu explico essa questão toda aqui, para que ele perca a capacidade de julgar.
E aí, como se ele se esquivasse, fala assim, eu não, Senhor, né? Eu não, eu te louvo. Olha só o verso. Quanto a mim, Senhor, né? Eu estou do lado de cá. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Mas cantarei louvores ao Deus de Jacó. Nós somos esse aqui, ó. Não é? Eu não, essa gente aí, ó. Essa gente faz assim, mas eu sempre estou aqui. Em nome de Jesus. A gente tem toda uma teatralização da fé, né? Bocas e caras que demonstram uma piedade. Não é assim? Nós vamos chegar no Salmo 139. Ver o desespero, né? Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu sento e me levanto. Mas isso é cenas do próximo capítulo, antes de terminar esse capítulo. Muito bem, então aí nós terminamos então essa ideia da construção. Aí você tem o quê? Verso 10, a sentença divina. Derrubarei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Muito bem, dado aqui essas informações e a leitura, eu vou fazer uma exposição muito rápida aqui para nós não ficarmos aqui enfadados. O verso 1, nós temos aí uma repetição. Isso é uma característica bíblica. Nós chamamos isso de paralelismo. É uma característica da poesia hebraica, né? Então, no exagero, você tem a capacidade didática. Por isso, quando vai falar do homem, do ser humano, para dizer o homem em tudo que ele diz assim, ó, corpo, alma, espírito, ele vai abrangendo, percebe? O homem não é um ser dividido em departamento, ele é holístico, ele é uma coisa só. Já discutimos essas questões várias vezes aqui, essa questão. E aqui é a mesma coisa, a ideia de repetir, damos-te graças, ó Deus, damos-te graças. A repetição, ela tem a ideia de enfatizar aquilo que é importante. E por que damos graças? O motivo é dar graças, por quê? Porque perto está o teu nome. Essa expressão, perto está o nome, ela aparece principalmente no Antigo Testamento, para demonstrar que a pessoa de Deus está ali. Quando nós falamos sobre nome de Deus, é a mesma coisa. Deus e a pessoa, ou o nome e a pessoa, é a mesma coisa. Diferente de nós. Então você tem a Maria. A Maria define a personalidade da pessoa? Não. Senão todas as Marias agiriam da mesma maneira. Então diz assim, ó, a Maria, ela fez uma boa ação, tá, mas qual Maria você está dizendo? Aquela ali, aquela não, percebe? Então não é o nome que define a pessoa, é a pessoa que define o nome. Em Deus não, o nome e a pessoa é a mesma coisa, porque tudo que Deus é representa pelo seu nome. Percebe? O Senhor é meu pastor, a ideia é do governo. O Senhor é minha bandeira, o Senhor é santo. Então o nome, ele define tudo aquilo que Deus é. Então quando o texto diz, perto está o teu nome, está dizendo, tudo o que ele é, está perto. E por fim o verso 1 diz, teus feitos maravilhosos. Essa expressão, ela também é muito recorrente no Antigo Testamento. E essa expressão, os seus feitos são maravilhosos, ela sempre se refere à criação, a juízo e redenção, e tudo mais que a gente vai lendo sobre Deus. Então Deus faz coisas maravilhosas, é uma ideia de nos levar a refletir sobre tudo o que Deus fez. A ideia de que os feitos do Senhor, ela tem uma expectativa, ou melhor, uma capacidade de demonstrar como Deus age na história. Como é que a fé, ela nasce, se fortalece? Como a gente sempre discute aqui, fé não é a capacidade de você pensar no amanhã, fazer mais uma vez aqui bocas, caras e bocas, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Não, isso não é fé, irmãos. Isso aí é uma infantilidade. Isso aí parece um budismo, um seixinoye, um pensamento positivo ou positivista. Não é isso. A fé não é a capacidade de manipular o amanhã. A fé é a capacidade de contabilizar a vida vivida. O que Deus fez? Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, Deus fez aquilo outro. Tomar a história vivida, lançar na incerteza do amanhã, e não importa o que Deus fez, aquele que fez o que fez, ele é poderoso para continuar fazendo, independente do que ocorra no dia de amanhã. Irmãos, eu não sei o que ocorrerá amanhã, mas eu sei, pela história vivida, que Deus que fez o que fez é capaz de estar comigo amanhã. Isso é fé, irmãos. Menos do que isso é qualquer outra coisa. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, os verbos estão no passado. Eles morreram por isso, fizeram isso por aquilo. Nunca é um pensamento positivo para amanhã. Amanhã vai dar tudo certo. Aí chega amanhã, não dá nada certo, você vem frustrado, o pastor não deu certo. Não, a vida não é assim. A fé é a capacidade de permanecer crendo no caráter do Senhor, independente do que aconteça.
Menos do que isso é uma fé infantilizada. Menos do que isso não é fé. Fé é a capacidade de suportar as burdoadas que a vida dá, dizendo assim: ainda assim eu esperarei no Senhor. Se essa não é a sua fé, meu irmão, não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho, ela te planta na graça, e a vida vem do jeito que ela vier. Ainda assim eu confiarei no Senhor. Não foi assim? Os apóstolos? Quem que celebra porque apanhou em nome de um amigo? Apanhamos em nome de Jesus, celebrando a vida vivida. Isso é fé. Então a ideia de contabilizar os grandes feitos do Senhor é a ideia de lembrar. Você é capaz de sofrer em homenagem àquele que te acompanhou nos momentos mais difíceis. E agora, não precisa mais fazer nada. Por quê? Porque a vida vivida é suficiente para ter uma envergadura de defesa, de permanecer em comunhão com esse. Bom, é claro que eu preciso transcender isso, senão eu não acabo nunca esse verso 1 aqui. Verso 2. Aí muda o interlocutor. Tu dizes. É a ideia da mudança. Quem que se torna o locutor agora? Agora o Senhor vai dizer o que é justiça. Portanto, não somos nós que define o que é justiça. Quem define é o juiz de toda a terra. É o juiz por excelência. É ele que diz o que é justiça. Ele o que diz, sabe dizer, ou determinou o que é roubo, mentira, o que é tudo aquilo que está desalinhado com aquilo que ele determinou, como base, por exemplo, nos 10 mandamentos e tantas outras coisas. É o Senhor que diz: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Então essa ideia de eu determino o tempo em que julgarei com justiça significa que Deus determinou um dia para restaurar toda a ordem. Irmãos, e eu preciso ser aqui bastante dinâmico, para nós não entrarmos aqui em questões que não dá tempo de resolver. Mas existem 2 maneiras de Deus resolver a demanda jurídica. Uma delas é aquilo que nos guarda da nosso mau caratismo por conta do pecado de Adão, é a cruz de Cristo. É a maneira pontual. É o jeito de nós nos defendermos da ira de Deus. E eu falo aqui com todo temor, irmãos. Se você acha que o seu maior inimigo é qualquer hoste, potestade maligna, não é a Bíblia que você está aprendendo. Nosso maior inimigo é a santidade de Deus. Dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Você tem alguns inimigos que são hostes malignas. Você tem a carnalidade e o mundanismo. Mas o seu maior inimigo é Deus. A santidade de Deus te fulmina. E só tem um jeito de escapar da santidade de Deus: recebendo a oferta de Jesus Cristo. Dura coisa é cair na mão de um Deus vivo e irado. E não tem negociata, não tem propina, não tem suborno. A justiça de Deus não pende para cá ou para lá. A justiça de Deus foi resolvida porque se Ele é ira, Ele é amor também. E por conta da ira que foi provocada na queda de Adão, Ele também, porque é amor, pagou a nossa dívida em Jesus Cristo. A maneira de você resolver o seu mau caratismo jurídico nas demandas da vida, e a mim também, é crer que à sombra da cruz, recebendo a oferta do pecado, Deus pagou a nossa dívida juridicamente. O juiz de toda a terra recebeu o sacrifício de Jesus para pagar as nossas culpas. Por isso que Colossenses diz que Ele tomou a cédula, a lista de pecado que era contra nós, Ele rasgou e cravou na cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a maneira que nós cremos. Mas uma maneira de Deus julgar também é a capacidade que Deus tem de fazer com que o injusto, quando não desiste da sua injustiça, é tomar um cálice entorpecente. E é claro que já vamos trabalhar essa questão, mas a outra maneira, se você não receber Jesus aqui, as suas dívidas serão pagas. Ou não pagas, né? Não tem condições de pagar, mas eternamente num lugar chamado de tormento eterno, que a gente conhece comumente por inferno. As 2 maneiras. Mas o texto ele trabalha na aplicação da justiça agora. Eu determino que julgarei com justiça. Significa que Deus determina um dia para restaurar a ordem. Esse dia pode ser o fato histórico, Jesus, ou pode ser o grande dia da ira do Senhor. Então você não pode esperar que Jesus volte, porque no dia que Jesus voltar e não foi resolvida a sua demanda jurídica, você tem um problema. Como um amigo meu dizia, ou diz ainda, você não pode morrer de qualquer jeito.
Você precisa morrer com responsabilidade, crendo no perdão de Jesus. Então, há muitas demandas. E eu vou fazer a leitura de 2 textos aqui para a gente caminhar aqui. O Miqueias, no capítulo 3, texto nós estudamos há pouco tempo aí no nosso curso de teologia. Olha o que ele diz no capítulo 3, do 9 ao 12. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência, ou seja, o que governa, da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arrasada como um campo, ou arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. De uma forma muito prática aqui, o que está acontecendo? Aquilo que nós chamamos de alinhamento do Estado, que a gente vê muito comumente aí nas nossas estruturas sociais. Olha só, o que você tem aí nesse texto do capítulo 3? Os seus líderes, o juiz, ele julga a troco de suborno, não é assim? Tem que azeitar, né, a mão do juiz, senão nós estamos perdidos, irmãos, não é assim? Não estou justificando nada, eu estou fazendo uma leitura da realidade. Então precisa o quê? O juiz precisa fazer um suborno. E aí então você teria uma outra instância. Eu fui lá na repartição pública, lá, jurídica, e aí ele não julgou conforme deveria, eu tive que pagar. E aí ele deu, porque eu não paguei, deu a causa para o outro. Aí você vai na outra repartição pública, vai no sacerdote. O sacerdote ensina por lucro. Aí você fala, então tem a terceira, eu vou lá. E seus profetas adivinham em troca de prata. Vai reclamar para quem? Sai gritando na rua aí, irmão. Me roubaram, né? Não, sai gritando aí. Eu vou reclamar. Você vai reclamar para quem? É o mundo. Nós participamos dessa jogatina aqui. A dignidade humana, como os evangelhos ensinam, é jogada no esgoto. Porque quem defende o justo ou injustiçado? Ninguém, porque o Estado está emparelhado. O líder, o juiz, ele só vai julgar a causa com suborno. O sacerdote, ele vai ensinar se tiver lucro. E o profeta, ele vai profetizar em troco de prata. Então reclamar para quem? Mais uma vez eu digo, sai reclamando, grita na rua, está me roubando. Não dá me reclamar, irmãos. Ou você crê que nós esperamos um reino de justiça, que o rei que vem, ele tem marcado aqui, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou você está à bancarrota, não tem quem colocar as suas esperanças. Maranata, ora vem, Senhor. Não há esperança. Por isso Jesus diz o quê? Bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, ela tem uma ideia de felizes, mas a ideia de uma felicidade que é dinâmica. Ela pode ser traduzida como avante, prossigam, caminhem, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Porque se a nossa esperança, irmãos, está nas instituições públicas, nós estamos perdidos. E se você acredita que uma personalidade, seja ela de qualquer instância da estrutura social, para resolver o problema, você vai perceber que não é nem direita nem esquerda. A questão são as estruturas que estão dadas e fadadas, conduzidas por hostes malignas. Mas aí o texto de Amós, no capítulo 5, verso 18, fala então sobre Deus julgando, como Deus vai julgar. Olha só, texto que também trabalhamos no curso de teologia, né? Não é nem uma propaganda maldosa, né? Mas participem. Ai de vocês, Amós 5, 18, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. E eu estou fazendo aqui, né, uma imbricação do texto anterior, porque os que roubam aqui, fazem assim, Deus nos abençoou. É mais ou menos quando a ala evangélica, né, eles roubam o pobre e depois falam, o Senhor nos abençoou. É isso aqui, né? A gente ri para não chorar, né, irmão? Né? Como Deus nos abençoou, né? Os caras oram. A bancada evangélica nos defende, né? Eles oram, Deus nos abençoou. Tudo dinheiro de roubo. E aí, então, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, Deus há de julgar. E vai mesmo. O problema é que eu não posso ser um Sébida, não posso ser um Judas e nem um Absalão. E aqui dá até um frio na espinha, né? Minha. Ai de vocês, 5:18. O que pensam vocês do dia do Senhor?
será um dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão. Irmãos, é possível fugir de um leão em campo aberto? Não é, irmão. Mas vamos imaginar que você conseguisse. Você está num campo aberto, e aí vem um leão e ele vai te devorar. E aí você foge, né? Você quer fugir. Tem até uma piadinha, né? Dois sujeitos estavam em campo aberto, encontrou um leão lá, e um arrumou o sapato, amarrando, falou assim, o cara falou assim, você acha que vai conseguir correr mais rápido que o leão? Ele falou assim, não, eu tenho que correr mais rápido que o leão não, você que se vire aí. Então, como que é o dia do Senhor? Será como se um homem, fugisse do leão. Aí vai, fugir do leão. Aí o que o texto diz? Fugiu do leão e encontrasse o urso. Imagine só, você fugiu do leão, já está cansado. Aí você encontra o urso. Irmão, já seria impossível, não é? Mas ele corre lá e foge do urso. Fugiu do urso. Fala, puxa, me safei. Fugi do leão, fugi do urso. Aí, o texto diz, como alguém que entrasse em sua casa. Então ele correu do leão e o leãozinho não conseguiu, né? Aí fugiu do urso, já está cansado. Aí ele chega em casa e põe a mão na parede. Ufa. Olha o que o texto diz. Entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Ou seja, você não escapa do juízo de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso vai colher. Mas é claro que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho único, nascido de mulher, e todo aquele que olha para a cruz, foge do leão, foge do urso, foge da serpente, porque está nas garras da graça. Nas garras da graça, a própria ira de Deus, ela é suprida, porque o sacrifício de Jesus nos tira na condição de injustos e nos coloca celebrando como o salmista, quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Eu vou caminhando para o final aqui, sonegando algumas informações. Eu vou para o verso 5 de uma vez. Porque o verso 4 e 5. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. Aqui Deus está dando um aviso, né? E aos ímpios, não se rebelem. É possível que se você tem uma tradução um pouco mais antiga, a palavrinha que aparece é chifre, né? Aí você tem uma letrinha ali, está uma nota de rodapé, a ideia de poder. Porque para o contexto onde a Bíblia foi revelada, a ideia de poder é a ideia de chifre, né? Para nós, uma cultura diferente, a ideia de chifre é pejorativa. Então quando diz assim, eu quebrarei o chifre, a ideia é eu quebro o poder. Então para ficar um pouquinho melhor, quando a gente traduz o texto, ele vai dizer assim, eu tiro o seu poder. E Deus dá um aviso. Não se rebelem contra os céus. Perdão, verso 4. Aos arrogantes diz, parem de se vangloriar. Só rapidinho aqui, a ideia de vangloriar é o mesmo texto que nós trabalhamos no Salmo 53, né? Diz o louco em seu coração. Lembra que o louco não são aqueles que é um ateísmo confessional filosófico. A ideia de que confessa com os lábios, mas ele age de desacordo, não é? Aquela coisa toda que já discutimos aqui. Então a palavra vangloriar aqui é a ideia da pessoa que ela está obnubilada, que ela está confusa, ela perdeu a capacidade de se controlar do governo, porque ela agiu com tanta maldade que ela não tem mais parâmetro da maldade, ela se torna vangloriosa, ela se torna uma louca, é uma fúria cega, uma soberba autoglorificante. E quanto é suficiente de poder para nós? Mais poder. Não é assim? Então quando se age, ocupando um lugar de liderança, usufruindo de má índole, o local, é um aviso para Deus. É melhor você parar de fazer isso. Irmãos, Deus sabe avisar com misericórdia, mas também sabe disciplinar com severidade. Não se rebelem. É o mesmo salmo que nós lemos lá no capítulo... no Salmo 46, que o texto diz, parem de lutar. Lembra que pare de lutar não é para você ficar sossegado, é um aviso de Deus para o inimigo. Você tem certeza que vai lutar? Tem certeza?
contabiliza quem é o seu inimigo, sou eu. Se você não parar de lutar, você vai ver que a minha força é maior que a sua. Não é um convite para você ficar sossegado. É um aviso para os inimigos. É a mesma coisa. Ele está dizendo aqui, ó, aqueles que são soberbos, que usam com maldade e malignidade, não quer dizer que nós escorregamos. O que ele está dizendo aqui é que quando nós usamos de forma proposital, com a finalidade de aumentar mais o poder em detrimento da dignidade humana. Então, pare. E aí, o texto, verso 7. É Deus que julga, Ele humilha um e abate ao outro, porque está nas suas mãos fazer o que lhe apraz. Eu vou terminando aqui, irmãos, fazendo apenas uma ou duas conclusões. A justiça é a coluna, ela é a infraestrutura do reino de Deus. Irmãos, e essa infraestrutura ela não se abala. É o que o texto está dizendo aqui. Chacoalhar aqui é a ideia de um terremoto. Está tudo confuso, mas a estrutura permanece. Deus não muda. Deus não quer uma coisa agora para querer outra depois. Pecado é pecado. Homem é homem. Mulher é mulher. Injustiça é injustiça. Justiça é justiça. Deus não se deixa escarnecer. A justiça é a infraestrutura. A terra, como a gente viu aqui, ela oscila, como num terremoto. Ela é instável. O mundo dos homens, ele é imprevisível. A justiça que é agora não é mais amanhã, para voltar a ser conforme a patota que interessa. Mas chegará um dia em que todos os fundamentos da terra serão abalados, e então o justo juiz reinará para sempre. A injustiça, ela domina o sistema mundano, e até nos confunde por conta dessa falta de capacidade de discernimento, herança do pecado. É por isso que nós precisamos não escolher os textos bíblicos para ser expostos num culto como esse, mas trabalhar de forma sistemática para que toda a revelação de Deus seja ouvida pela congregação dos santos. O evangelho que não nos tira do conforto, o evangelho que não nos confronta, os salmos que apenas são lidos de maneira a massagear o ego, não é toda a revelação de Deus. Deus sabe cuidar de nós, temos salmos assim, Deus sabe nos defender, mas Deus nos avisa para que nós desistamos de usar as nossas prerrogativas de liderança, de governabilidade, como um cafajeste. Que a nossa confessionalidade esteja alinhado com aquilo que nós professamos. Deus honra os seus compromissos, e não tenha dúvida disso. E Deus sabe corrigir o sistema distorcido do mundo. Por isso que Hebreus 12 diz: aquele cuja voz outrora abalou, a palavra abalou é cisma, né? De terremoto. Outrora abalou a terra, agora ele promete: ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez mais indicam a renovação do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus sabe governar com justiça. E para nós, ainda há um escape, a sombra da cruz. Nós somos injustos por natureza. Nós não temos capacidade de interpretar a vida como ela deve ser interpretada. Nós não temos a percepção que deveríamos por conta da nossa natureza caída. Mas o Evangelho da Graça está sendo oferecido para que coloquemos na mesa do perdão, na mão que pode nos disciplinar inclusive, para que não passemos a eternidade perdida. E antes que a mão do Senhor se chegue com severidade no tempo que chega agora. Portanto, todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, todos nós, e correr ao pé da cruz, para que sejamos curados do nosso mau caratismo, nosso mau hálito existencial, que é a capacidade de praticar injustiça em tudo aquilo que nós fazemos. Quem é assim? Você e eu. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estamos instituídos da glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos convença a nos arrepender dos nossos pecados. Vamos orar? Obrigado, Pai,
pela tua graça e bondade. O Senhor, Pai, não deixou à disposição a tua palavra apenas para escolhermos os salmos e os textos de preferência, como aqueles que diz de uma forma até equivocada: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqueles textos de esperei com paciência no Senhor, que é predileto a nós. O Senhor não deixou a tua palavra para que tenhamos, Senhor, um cardápio à la carte da nossa preferência. O Senhor não nos deu um estilete espiritual para recortar os textos de preferência. O Senhor deixou a tua palavra. A tua palavra nos limpa, a tua palavra nos confronta. A tua palavra, Senhor, é a oferta da graça para que nós nos arrependamos e, como salmista, cantarmos: obrigado, Senhor, nós te louvamos. É verdade que nós erramos e tropeçamos, mas nós não queremos ser, Pai, e ter um caráter como o Sebna, como o Absalão, como o Judas, que faz o que faz porque se acostumou e teve o caráter mutado, encruado, petrificado pelo pecado que seduziu. Senhor, não nos deixa cair nessa desgraça para não tomarmos, Senhor, o cálice que está nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós, Pai, todos nós, para que antes do júbilo venha a tristeza do arrependimento, para que depois que sentirmos o perdão do arrependimento, e aí sim, Pai, explodirmos em júbilo. Louvado seja o Senhor pelo perdão, louvado seja o Deus de Jacó, que nos perdoou por meio da oferta viva do teu Filho amado. Obrigado pelo perdão da tua graça, que nos transforma, que nos torna dignos, Senhor, de participar da comunhão dos santos, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, Pai. Amém.